Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Sérgio Moraes Júnior. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles, é um prazer estar aqui com você e partilhar dessas coisas tão valiosas como os livros da editora Teosófica e participar também do programa de vocês. É um prazer e uma alegria. Bacana, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui hoje e trazer sua partilha, suas leituras, seus pensamentos sobre um livro que falaremos daqui a pouquinho. O Sérgio, ele é aeronauta e ele atualmente é o presidente nacional da Sociedade Teosófica no Brasil desde 2017. E o livro que ele escolheu para conversarmos hoje chama-se A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Taimini, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Sérgio, A Ciência do Yoga, né? Esse título pode parecer estranho para muita gente. A yoga hoje é muito popular para nós, na nossa sociedade, e cada pessoa tem uma visão do que é yoga. Né? Para muitos é mais uma ginástica, para outros é algo esquizotérico, espiritual. Né? Então, esse título ele traz uma abordagem diferente. A ciência do yoga, mas como assim ciência? Né? A gente sabe que o autor era um cientista, mas como que ele apresenta essa abordagem científica da yoga? Que abordagem é essa? O que o leitor pode esperar do livro? Esse livro é uma joia da literatura mundial em relação ao yoga, pois a maioria dos estudiosos que queiram fazer teses acadêmicas, referências sobre a verdadeira tradição, eles utilizam essa versão, esse livro e esse autor. É uma referência muito boa, como você mencionou, o autor ele é cientista e a tradição, chamada tradição do yoga ou Raja Yoga, ela vem de milênios de exploração, de experimentação e de revelação de resultados de sábios das idades antiquíssimas, e eles mostravam as causas e os efeitos dessa técnica, dessa ciência, dessa maneira de ver a existência e de, ao experimentar a prática, mostrar como que os resultados realmente são cientificamente modulados, vamos dizer assim. A visão de ser uma ciência é porque as suas atividades, a sua visão e a sua eficácia foi comprovada pelas idades, pelos séculos. E assim, os experimentadores e os cientistas dessa tradição mostraram e comprovaram um posteriormente o outro que é uma coisa verídica e que pode ser tratada como ciência. A beleza do livro é trazer uma obra clássica que ela é trazida em forma de pequenos sutras. São os Yoga Sutras de Patanjali, um grande sábio, um rishi da antiguidade, que, ao compilar um contexto integral de uma filosofia, ele trouxe em forma de pequenas pérolas super condensadas, super resumidas, que fazia, uma após a outra, uma filosofia completa de vida e de exercícios e de visões que possam auxiliar o ser humano a entender a sua própria natureza, resolver os mistérios da vida e, de uma maneira sistemática e científica, resolver em si mesmo os grandes desafios da existência. Então, como esse colar de contas ele é integral, né? Na época não havia computadores, não havia cadernos, canetas e tal, os discípulos eles decoravam os sutras. Então, a partir deles é que se expandia aquele determinado setor do conhecimento. É assim, então, apresentado esses sutras, e
Iqbal Taimni, o comentador do livro, ele expande cada sutra desse e mostra a verdadeira filosofia por trás e mostra suas utilidades, seus conceitos, e assim o leitor é convidado a fazer uma atividade que pode realmente transformar a vida dele por uma nova visão de vida, por uma percepção mais aguçada em termos mentais e olhando também filosoficamente esse contexto da nossa existência, o nosso papel nessa vida, nesse planeta, nesse sistema, encontrar as verdadeiras soluções para o grande drama da humanidade, né? A solução daquele sofrimento fundamental e a solução consequente dos problemas fundamentais da vida. Pois é, os Yoga Sutras, eles são um texto muito antigo. Acredito que o texto mais conhecido sobre yoga, possivelmente o principal texto sobre yoga, muito conhecido dos praticantes, estudantes do tema, e a principal referência, né, desse assunto. Bom, então o livro ele traz comentários do autor, do Taimni, em cima desses sutras, né? E a maneira como você descreve, então, essa ciência, poderíamos chamar talvez de uma ciência interna, Sérgio, uma ciência da própria experimentação de autoconhecimento desses yogis, desses praticantes. E como você acha que isso encontra aplicação na vida de cada leitor que tiver contato com o livro? Pois é, essa é uma visão muito bonita e instigante, pois o âmbito científico, ele muitas vezes no passado ele era apenas limitado pelas experiências em laboratório, fatos objetivos, fatos mensuráveis. Então a ciência encontrou-se até uma determinada época no dilema de como comprovar alguma coisa que é uma experiência interna, própria, individual. Então, o fato de não haver uma comprovação científica no método acadêmico tradicional, medido, mensurável em laboratório, quantificado, pesável, etc., não deixa de ter o seu princípio científico mais profundo, que é de uma experimentação repetida, trabalhada, experimentada e pesquisada e registrada através das idades. Se um sábio no século VI a.C. já praticava e registrava suas experiências, e outro no século V a.C. já também corroborava a mesma tese, mesmas experiências, mesmos resultados, e assim por diante, milênios para trás e séculos para frente, nós podemos identificar um método científico de trazer determinadas visões, atividades e experimentações comprovadas através da idade. Isso torna a ciência plausível e comprovável. Então, o livro original, que seriam os sutras principais, eles foram comentados por vários outros autores, mas depois de muitos séculos de experimentação e de uma compilação, em que o próprio compilador, que foi Patanjali, experimentou em si, trouxe essa experimentação e essa realização, e através das idades se tornou uma referência, como você comentou, para todos os estudantes. E essa visão prática, em que uma determinada visão e a motivação por que vai se fazer, há uma convicção ou uma concepção de que o homem sofre. Além de ser a primeira nobre verdade do budismo, é a primeira aflição fundamental na filosofia do yoga. A questão da ignorância fundamental, chamada avidya, aqui no livro, em sânscrito, como o primeiro klesha, ou aflição, sofrimento humano, combina com várias tradições em que há uma realidade intrínseca, que a vida ela compõe-se de experimentação, mas de sofrimento inegável, vamos dizer assim. Nós gostaríamos de trazer um mundo cor-de-rosa em que todos seremos felizes, maravilhosos e assim por diante,
Só que, na realidade da existência, nós experimentamos não só a felicidade, não só prazeres, mas encontramos também dificuldades, desafios e sofrimentos na base da existência. Quando nascemos, já damos o primeiro choro como sinal de saúde até, né? Então, vamos começar chorando. E se não chorarmos, já vamos levar a primeira palmada para poder provar que estamos vivos, que estamos respirando e que estamos, né, respondendo aos estímulos da vida. Portanto, nos vários níveis de sofrimento ou de visão de mundo, nós podemos identificar a parte científica no estabelecimento de parâmetros e de visões filosóficas da existência humana e do seu meio de existência. Então, ele já coloca o espírito e a matéria como os participantes fundamentais, Purusha e Prakriti, nos termos dele. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Sérgio Moraes Júnior sobre o livro A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Taimini, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Sérgio Moraes Júnior sobre o livro A Ciência do Yoga, de autoria do Ika Taimini, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Sérgio, você falando no primeiro bloco, né, sobre essa relação da experimentação científica e da yoga, eu me lembrei que há alguns estudos, né, há algumas experimentações acadêmicas, alguns estudos até com a participação de monges, de meditadores experientes, né, demonstrando, claro, não comprovando todos os benefícios que essas filosofias alegam cientificamente, né, mas demonstrando benefícios para a saúde, controle da pressão arterial, inclusive há escolas, né, que aplicam a prática da yoga para os alunos, escolas primárias, e atestam, né, que melhora a questão da atenção, do aprendizado, e assim por diante. Eu me lembrei também de um artigo do Ken Wilber, que é um grande escritor, né, sobre esses temas da atualidade, e ele diz assim que você pode comprovar os benefícios e os efeitos da meditação na sua vida, porém, vai levar cerca de 6 anos, que você vai ter que aplicar a prática da meditação diária na sua vida, e o resultado tem um tempo, né, para ocorrer, mas você pode atestar esses benefícios, né? Até o Ken Wilber realiza, inclusive, é possível encontrar no YouTube isso, ele realiza demonstrações, né, ele coloca eletrodos, né, no rosto dele, e ele consegue mudar a frequência mental dele, as ondas cerebrais, através de técnicas de meditação. Sérgio,
Fala um pouquinho mais para nós sobre o conteúdo do livro, o que os capítulos abordam, quais são os temas, o que o leitor pode esperar encontrar nessa obra. Essa obra é uma referência mundial e testada pelas idades, né, como comentado, e ele abrange os 8 passos do yoga. Como você comentava, a experimentação, as vantagens de meditação, os benefícios para a vida do ser humano, nós temos uma possibilidade muito grande ao enxergar 8 passos grandes nessa tradição. Ele descreve cada um deles sistematicamente, cientificamente, e vai trazendo. Nós podemos perceber 3 grandes áreas nessa filosofia de maneira geral. A primeira área seria a ética e moralidade, em que o primeiro passo desses 8, ele se compõe de 5 coisas que é para a gente não fazer, para a gente parar de fazer, causar problemas na vida, vamos dizer assim. Não roubar, não mentir e tal. São coisas bem básicas, mas que nós, seres humanos, ainda temos muita tendência de fazer e causar problema para si mesmo e para os outros. Aí o segundo passo desses 8 são chamadas observâncias, são os niyamas. E assim ele começa a trazer a vida por essas práticas, e não são ainda ginástica, técnica mental, não, são coisas éticas e morais que começam a trazer ordem para a vida, em que você, com pureza, com contentamento, com autoestudo, com austeridades específicas e com uma entrega genuína à divindade, você começa a transformar totalmente a sua vida. E esse é o segundo passo apenas dos 8. E aí você tem um terceiro passo que seria pranayama, né, a parte de respiração, a parte de harmonização energética. Um quarto passo que é as posições, as posturas chamadas asanas, que isso ficou o resumo no Ocidente, né, as asanas e pranayama. Mas é muito mais do que isso, é uma filosofia integral. E o terceiro desses 3, vamos dizer, 5 passos são considerados externos. Esses 2 primeiros de ética e moralidade e os 3 seguintes, as posturas, a respiração e a introspecção, a capacidade de voltar a sua atenção para o interior, isolando o mundo dos fenômenos e do exterior para a sua percepção. Então, nós temos uma parte na verdade, é uma parte externa da yoga, chamada de Bahiranga. Ela lida com essa parte ética e moralidade nos 2 primeiros, lida com a parte de uma higienização psicofísica nos 3 seguintes. E aí, nos 3 últimos, é que nós teremos, então, a parte de antaranga, ou internas, que são a parte realmente do trabalho mental, que as outras anteriores viabilizam a parte do trabalho mental. Então, nós teríamos a concentração como um deles, teríamos a contemplação como um segundo e, finalmente, o método do samadhi, que é o terceiro e último dessa etapa. Então, esses 8 passos, vamos dizer assim, 2 de ética e moralidade, 3 de higienização psicofísica e os 3 de atividade mental, propriamente dita, compõem as 8 partes do grande yoga. E esse comentador, ele vai pela questão técnica, científica, objetiva, trazendo todas as possibilidades, se você se arriscar, vamos dizer assim, ou ousar, colocar em prática essas atividades e transformar a sua vida. E o livro, propriamente dito, ele traz, num primeiro capítulo, a definição do que é o yoga e o seu método e o seu objetivo final, que é o samadhi, ou a fusão, a comunhão, a integração total entre aquele que é o percebedor e aquilo que é percebido. Portanto, no primeiro capítulo, há toda uma definição voltada para a informação do que é o samadhi, do que é que você vai fazer, que vai ser o domínio total do seu atributo mental, para que, através dele, você possa até superá-lo, possa transcendê-lo de uma nova maneira revolucionária e transformadora, que é o atingimento de algo chamado Kaivalya, ou a liberação total da ignorância humana e
onde o Purusha, o espírito, vai se relacionar com a materialidade de uma maneira neutra, equidistante, e assim não mais identificado e condenado a ser um joguete nas forças da matéria. E essa beleza desse primeiro capítulo, ele é muito complexo, por isso as pessoas indicam estudar do segundo em diante, terceiro e quarto, para depois voltar para o primeiro, para daí aprofundar a sua compreensão. Na primeira parte aí do segundo capítulo, a pergunta básica: por que alguém deve estudar o yoga ou praticar o yoga? Aí ele mostra essa tese, essa teoria dos 5 kleshas, chamada teoria de kleshas, que é aquela dor fundamental, o sofrimento fundamental do ser humano e suas consequências. São 5 passos. E esses kleshas, ou aflições, condenam, vamos dizer assim, o ser humano a uma vida de ignorância, de separatividade, numa busca frenética por prazer, numa fuga constante da dor, e isso tudo enredando ele num processo de vida, num apego à vida, para obter um prazer pessoal e fugir da dor pessoal. Então, há uma sequência de 5 passos fundamentais: ignorar a sua natureza essencial, causando um senso de separatividade, que causa uma busca de prazer e uma fuga da dor, e que causa essa busca frenética pela vida. Então, são 5 passos, num resumo magistral do sofrimento humano na superfície desse planeta. Então, conhecendo, entendendo esse drama, passo a passo, conhecendo cada aflição dessa e entendendo em suas relações com o mundo, você pode transformar todas as suas relações daí para frente. E aí nós temos a terceira seção, que trata da questão interna mesmo dos atributos mentais, de suas relações, mecanismo de percepção, como é que a gente funciona na vida, né? E na quarta e última sessão são expostos os problemas filosóficos, né, essenciais envolvidos, né, no estudo e na prática do yoga, a natureza da mente, a percepção mental e os efeitos dele nas potenciais qualidades e atividades humanas para o atingimento de uma libertação última, de uma libertação final das amarras da vida material, por assim dizer. Ela não mais será o dominador da consciência humana. A natureza material poderá ser utilizada, convivendo naturalmente, mas de uma nova percepção de vida e autodomínio de suas naturezas, nós vamos poder transcender a relação com a matéria, e a libertação de suas dores e seus sofrimentos é a consequência natural. Portanto, o livro ele é cientificamente modulado no sentido de o que você pode fazer em níveis éticos e morais, o que você pode fazer para começar a educar a sua vida em relação a hábitos, em relação a atividades, em relação à saúde psíquica, em relação à energia vital que habita e flui em seu corpo, em suas partes contrafísicas, vamos dizer assim, e como que você pode agir mentalmente, dominando esse aparato tão maravilhoso que o ser humano possui, né? O manas é o princípio mental, e ele, ao dominá-lo, ao compreendê-lo e ao utilizá-lo de maneira saudável e sendo um instrumento afiado, penetrante nas verdadeiras realidades da existência, nós vamos poder, com isso, transcender essa existência e conviver com ela. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Sérgio Moraes Júnior sobre o livro A Ciência do Yoga, de autoria do I.K. Taimini e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.